A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. É muito bom estar com os irmãos nesta manhã de hoje, onde nós vamos aprender juntos a palavra de Deus, a sermos pregadores da palavra de Deus. Há algum tempo atrás eu postei um vídeo, o qual falando a condição de ser um pregador leigo, de como nós podemos ser um pregador leigo da palavra de Deus. E depois, quase um ano atrás, e eu orando ao Senhor, Deus cobrando de mim, e hoje chegou o dia. O que é um pregador leigo? O pregador leigo sou eu e você, o qual Deus nos chamou para pregar a sua palavra. Mas para isso nós temos que aprender. E veio para as minhas mãos há cerca de mais de 7 anos atrás um material muito bom, o qual eu aprendi muito como ser um pregador leigo, como escolher um bom texto, porque um bom texto é a chave de uma boa pregação, de como fazer uma ilustração, porque o que prende a pessoa para que a mensagem fique fixada na mente dos ouvintes é um bom texto e uma boa ilustração. Através desses dois patamares, a pessoa começa a lembrar da mensagem a qual foi ministrada para as suas vidas. E nós vamos aprender. A primeira aula são quase 90 aulas, amados. Então, não é um curso qualquer, é um curso bem aprofundado da palavra de Deus, onde nós vamos realmente aprender juntos com o Espírito Santo como ser um pregador da palavra de Deus. E nessa primeira aula vamos fazer uma oração inicial em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, Deus, nos apresentamos nesta manhã na tua presença, meu Senhor da glória. Apresentamos este baixo material a qual o Senhor colocou nas minhas mãos, Senhor da glória, para juntos, meu Pai, com aqueles ouvintes os quais se interessarem, Senhor da glória, para ser pregadores e ganhadores de alma, porque está escrito na tua palavra, meu Senhor da glória: quem ganha alma, sábio é. Brasas vivas são acumuladas sobre a sua cabeça, e lhe serão perdoados uma grande multidão de pecados, meu Senhor da glória. Meu Deus, nos ensina nesta manhã esta primeira aula e todas as aulas vindouras, meu Senhor da glória. Em nome de Jesus, meu Senhor, nos abençoa. Amém, amados? Vamos dar início, amados, para que nós possamos ser um pregador da palavra de Deus. Nós precisamos aprender alguns detalhes, os quais nos livrarmos de cacuete na presença da Assembleia, não estarmos presos numa só posição, mas sim vendo as vantagens do uso de um texto bíblico, como escolher um bom texto e o uso divino e o uso devido do sermão, que diz assim, ó, a primeira aula desta manhã: o pregador leigo naturalmente precisa de um bom texto para cada sermão que prega. O texto tem sido definido com uma passagem bíblica que serve de base para o sermão. Essa mensagem deve sempre fornecer ideias ou verdade central do sermão. Muitas vezes, as demais verdades empregadas no desenvolvimento da mensagem também serão encontradas nessas mesmas passagens. Então, quando você escolhe um bom sermão, você tem que trabalhar em cima daquele sermão. Você tem que buscar conhecimento daquela passagem a qual você escolheu para um bom sermão, pesquisar para passar a mensagem devida e não sair do roteiro daquela mensagem. Muitas vezes as demais verdades empregadas no desenvolvimento da mensagem também serão encontradas nessa mesma passagem.
Nunca se deve tomar um texto somente por pretexto, logo se esquecer dele. Amados, nós vemos muitas pessoas que trazem, nós que visitamos algumas igrejas, vemos alguns pregadores, às vezes a pessoa escolhe um tema para uma determinada festividade, o cara trabalha no tema, a igreja em si, ela trabalha no tema, faz peça, entendeu? Faz jogral e escolhe em cima daquele tema, tudo é feito em cima do tema. E esse tema é dado ao pregador. E às vezes o pregador, ao pregar, diz: ah, Deus me levou a trazer outra mensagem. Deus pode fazer isso? Pode fazer isso sim. Mas Deus não é Deus de confusão. Se Deus preparou a igreja, então nós temos que trabalhar em cima do sermão. Esta é a vantagem, o qual nós temos que aprender. Não podemos sair do roteiro daquilo que foi feito durante um ano inteiro. E nós chegamos e falamos as verdades, não oramos, não buscamos de Deus, às vezes não nos preparamos, a mensagem foi nos dada, o tema foi nos dado com antecedência, mas nós não nos preparamos e no momento nós pregamos aquilo que achamos que devemos, mas não funciona dessa maneira. As vantagens do uso do texto bíblico. Há muitas vantagens, tanto para o pregador como para o ouvinte, no uso do texto para cada sermão. Primeiro, o texto dá ao sermão e, sobretudo, dá ao sermão autoridade da palavra de Deus, porque o pregador, antes de tudo e sobretudo, deve pregar a palavra de Deus. Primeiro, o texto dá todas essas coisas, o texto dá autoridade, por isso a necessidade de escolhermos um bom texto. Segundo, o texto constitui a base e a alma do sermão. A base e a alma do sermão é aquele texto o qual você escolheu, é aquele texto o qual a igreja te deu para que você ministrasse. Porque é como eu já te falei, um ano inteiro de preparação para que você, no momento que a igreja recebeu, você mudar tudo? Não. Terceiro, através da pregação por texto, o pregador ensina a palavra de Deus e leva o povo a conhecê-la. O texto ajuda o povo a cultivar o gosto pela palavra de Deus. Um bom texto, irmão, você leva a igreja a cultivar a palavra de Deus, a entender por que ele está ali, qual o propósito qual ele está ali. Quarto, também o uso do texto ajuda os ouvintes a reter as ideias principais do sermão. As duas partes das nossas mensagens geralmente mais lembradas são as ilustrações e o texto. Como eu falei anteriormente, o que mais as pessoas vão lembrar é do bom texto qual você escolheu e uma boa ilustração. Através daí ele começa a comer, a degustar a palavra, porque ele vai lembrando do sermão, ele vai lembrando da ilustração, porque é fácil, amados, do inimigo roubar a mensagem. Por isso que tem que ter uma âncora, um ponto de apoio e um ponto de saída, de partida, para que o ouvinte possa estar sendo mais alimentado quando ele chegar na sua casa, quando ele estiver na madrugada orando, quando ele estiver entristecido, ele vai lembrar daquela ilustração, ele vai lembrar daquela mensagem a qual você ministrou através do Espírito Santo, e ele vai se fortalecer e vai voltar a comer, porque este é o propósito de Deus para as nossas vidas. Quinto, o texto limita e unifica o sermão. O texto limita e unifica o sermão. Um bom texto nos ajuda no desenvolvimento da nossa mensagem e muito mais
É muito mais fácil pregar com texto do que sem texto. Com texto tem uma facilidade de você pregar, porque você vai pesquisar. Há uma necessidade de você estar pesquisando. Sexto, há milhares de bons textos na Bíblia. Portanto, conseguimos a melhor variedade nas mensagens quando temos textos variados. Assim, não ficamos à mercê das sugestões circunstanciais, com a mente voltando-se às suas velhas rotinas. Amados, você pode até preparar uma mensagem, pegar um bom texto, preparar uma mensagem e levar numa igreja hoje. Aí você deixa esse texto separado, leva em outra igreja em outra igreja outro dia, mas não ficar pregando a mesma mensagem. Ah, mas a palavra de Deus se renova a cada dia. Sim, certamente que sim. Mas você vai ser conhecido como o sermão da mesma mensagem. Já sei qual é a mensagem que ele vai trazer. Por isso a necessidade de um pregador leigo se dedicar a ler a Bíblia, a jejuar, a consagrar a sua vida, a buscar nas escrituras sagradas o seu crescimento espiritual diante de Deus e o seu renovo a cada dia. Porque fazendo isso, você vai crescer na graça, no conhecimento. Aí no momento certo que você precisa de uma palavra, o Espírito Santo vai te lembrar. Por quê? Porque você medita na palavra de Deus. Esta é a função de um pregador leigo. A diferença de um pregador leigo para um pregador profissional. O cara conhece a Bíblia, não pratica, mas ele tem conhecimento da palavra. O que é que ele faz? Ele prepara um texto e desenrola o seu sermão. Faz uma cobracia lá e você glória e aleluia, entendeu? Mas a função nossa de um pregador leigo não. O pregador leigo já é por si desacreditado, entendeu? Porque você é um simples cidadão dos céus. E muitas igrejas quer ver pregadores renomados. Aí quando Deus te chama e você aí ministra uma palavra cheia do Espírito Santo, cheia da unção, onde você se preparou, você levanta a igreja, você traz a verdadeira mensagem de Deus e surpreende a igreja, porque você se preparou, você orou, você buscou a Deus para isso. Amém? Sétimo, a pregação bíblica por texto ajuda na conversão das almas e no fortalecimento dos crentes, por ser a Bíblia a arma e a espada do Espírito Santo. Qual é o propósito de nós pregarmos a palavra de Deus? É ganharmos alma para o reino de Deus. Este é o grande propósito. Não nos engrandecer, não buscarmos destaques, não. Essa não é a função de um pregador leigo. O pregador leigo, o mais alto que ele pode chegar é aos pés de Jesus. Esta é onde um pregador leigo chega, se humilha diante dos pés de Jesus. Muitas vezes o pregador leigo ele traz uma mensagem de Deus dura para a igreja. Depois ele chora. Isso já aconteceu muito comigo. Ele diz, poxa Deus, eu falei essas coisas e tal. Mas depois que terminar o culto, amado, você se cai em prantos. Porque você pensa que veio de você mesmo e não veio de você. Foi Deus quem preparou a mensagem, porque a igreja é dele. Ele tem compromisso para com a sua igreja. Sem dúvida alguma, a escolha do texto é de grande importância. Quando é feliz nesta escolha, o pregador sente-se mais animado e os ouvintes prestam melhor atenção às suas palavras. Porque você escolheu um bom texto, você desenrolou bem, porque você meditou, você orou, você pediu ajuda do Espírito Santo de Deus e consegue envolver, porque a palavra de Deus diz que o mesmo Espírito que usa a tua boca é o mesmo Espírito que testifica no coração da igreja. Por isso que o Espírito Santo tem que estar envolvido.
Nós temos que achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Então, quando você se achega a Deus com a mensagem, o Espírito Santo vai estar com você, vai te usando, vai trazendo na sua mente aquilo que você tem que falar, como você tem que pregar, como você tem que se expressar, como você tem que recompor diante de Deus e da igreja. Amém? Via de regra, o texto não deve ser extenso demais. Normalmente, um parágrafo das Escrituras é o bastante para o sermão edificante. Não é necessário, amados, você escolher 30, 20 versículos. Não, de 5 a 8, no máximo 9 versículos. Uma passagem com 9 versículos. Para que você, a não ser que seja a história. Se for a história, você tem que ler a história para desenvolver o seu sermão. Aí dá 20, 30 versículos. Mas nós que somos pregadores leigos, não. Pequenos textos. Pesquisamos esses pequenos textos. E através destas pesquisas, nós vamos crescer na graça e vamos aprender de Deus como desenrolar o rolo, como desenrolar a mensagem. O texto deve ser bem claro. Exemplo de alguns textos. Isaías 55, de 1 a 7. O texto deve provocar a nossa imaginação, de forma a apreender o nosso coração e mente. Procure novas ideias e textos, mas também não se esqueça dos textos conhecidos e não despreze os textos do Velho Testamento. Procure textos conhecidos, mas procure também textos. Você é um pregador leigo, amado. A partir de agora, você é um pregador leigo. Então, procure textos desconhecidos e pesquise sobre ele, e estude sobre ele, e ore a Deus sobre ele. A sua pesquisa, as orações e a sua dedicação, você vai desenvolver um bom sermão e vai surpreender a igreja. Não esqueça do Velho Testamento. O assunto ou tema do sermão deve estar de acordo com o texto. O assunto e o sermão devem estar de acordo com o texto. Só um exemplozinho. Um certo seminarista, tendo que pregar sobre qualidade do lar, escolheu 2 Timóteo 3,16. As Escrituras é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. A aplicação dele foi que o lar é proveitoso para ensinar e para corrigir. Como se pode notar, o texto não tem qualquer relação com o lar ou família. É claro que se refere às Escrituras Sagradas, mas a apropriação seria a escolha da mensagem, como Efésios 5, 22 a 31. Você vai falar de família, da repreensão. Você procura uma passagem que fale sobre a família e pesquisa outras mensagens correlacionadas com aquela mensagem que você escolheu. Você pode até sair um pouco da exemplo, mas nunca pode sair da direção do texto qual você escolheu. Faça a escolha de texto que tenha objetividade para os ouvintes, que falem a situação em que o nosso povo está vivendo. De sua leitura e estudo da palavra de Deus, o pregador leigo deve fazer e guardar
uma lista de bons textos para não ter que ganhar muito tempo na procura de um texto quando recebeu o convite para pregar. Amados, a Bíblia está recheada de bom texto, de Gênesis a Apocalipse. É bom você separar alguns textos e meditar nele. Você tem um livrinho de pregação. Então você é convidado, de repente você, numa tarde, alguém te liga, irmão Leigo, irmão José, irmão Francisco, Pedro, é possível você trazer uma mensagem esta noite na minha igreja? Você, com um texto, com uma pregação já pré-pronta, o que é que você faz? Tem um tema, irmão? Tem algo? Não é um culto de dias normais, não tem nenhum tema, não tem nenhuma campanha em vista, não. Traga uma mensagem, você vai orar a Deus, vai escolher uma daquelas mensagens as quais você já tem pronta, vai trabalhar em cima dela, porque fica mais fácil. O irmão te convida no momento e você ainda vai procurar um texto, vai procurar uma palavra. E você tendo pronto, não, você tem pouco tempo. Ele te convidou numa tarde para você pregar à noite, porque havia uma necessidade, houve alguma desistência de alguém, e você é um pregador leigo que está pronto para toda obra, é pau para toda obra. Então você tem que ter sempre uma mensagem preparada. Ou quando você pega o desprevenido, você chega na sua igreja ou vai visitar uma igreja e alguém diz assim: olha, irmão, você vai trazer a mensagem esta noite. Aí você vai dizer o que? Poxa, eu não tenho nenhuma mensagem, o que eu vou falar? A Bíblia diz que o obreiro tem que estar sempre preparado. Para o pregador leigo, tem que estar sempre com a palavra preparada para no momento de necessidade, para que você não seja envergonhado. E a Bíblia está recheada de bons textos, irmão. O uso devido do sermão. Na preparação do sermão, deve haver bastante cuidado no uso do texto, não para usá-lo como um mero pretexto naquilo que se quer dizer. Estude bem a fraseologia e o texto da passagem, aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. Você tem que estudar as passagens antes e a passagem depois e desenvolver o seu sermão usando comentários bíblicos. Se possível, seria interessante fazer estudo do texto em várias versões da Bíblia, Almeida, revisada. Você prepara o seu texto, o irmão te convidou: irmão, venha pregar na minha igreja nesta noite. Então você pega várias Bíblias, escolhe um tema, escolhe uma passagem e pega várias Bíblias de autores diferentes. Porque e vai no rodapé ver os comentários, e você vai crescendo e enriquecendo o seu conhecimento para que você possa passar para a igreja. Olha, uma Bíblia que algumas pessoas não gostam, mas é uma Bíblia muito rica em conhecimento. Bíblia da Mulher. A Bíblia da Mulher, ele destaca muitas passagens boas e muitos comentários riquíssimos em conhecimento, para que você possa aprender da palavra de Deus. Irmão, minha primeira pregação, o que é que eu tenho vergonha? Eu tenho vergonha de pregar. O que é que eu faço? Você tem um espelho na sua casa? Pronto. Você tem um espelho grande na sua casa? Você pega um espelho, prepara o texto, prepara tudo bonitinho e fica pregando para o espelho. Fica pregando para o espelho. Você vai se corrigindo, porque você vai se olhando para você. Vai se olhando e você vai ministrando a palavra de Deus.
E você vai perdendo a vergonha, você vai criando confiança, você vai se corrigindo, porque você vai usar frases que não deveria, e você diz, poxa, aqui não encaixa. Então você preparou a mensagem, você preparou a Bíblia, amado. Então você está pronto para a mensagem que você foi convidado. Amados, esta é a primeira aula a qual nós estaremos ministrando para pregadores leigos. Irmãos, são quase 90 aulas. São quase 90 aulas. Nessas 90 aulas, nós vamos aprender. Não é pouco não. Se você tem interesse de ser um pregador, este curso é gratuito. Não tem nada. Eu não estou te pedindo para você se inscrever em canal nenhum. Eu não estou pedindo nada. Se você quiser ser um pregador leigo, se você quiser indicar para alguém, faça isso. Se você não quiser, se você é egoísta, quer ficar só para você, fique só para você. Mas vai estar aí disponível curso para pregadores da palavra de Deus. Pregadores leigos. Esse será o nosso foco. Porque somos pregadores leigos. Estamos aprendendo de Deus a cada dia. E com essas dicas vamos aprender. Já te dei uma dica boa hoje. Várias Bíblias. Bíblia da mulher, um espelho para que você esteja pregando para você mesmo, porque às vezes você está pregando, pede a sua esposa ou pede a um irmão, uma irmã e vai te cortando, e sendo na frente do espelho não, é só você e Deus, Deus e você e o espelho. Você está vendo o seu reflexo, você está vendo você e está pregando para você mesmo, e aí você se corrige, vai perder